Erros e enganos sobre as línguas estranhas. Vamos a alguns deles aqui. Antes disso, nos últimos tempos, eu tenho falado muito sobre esse assunto. Um grande problema do povo evangélico. 99% dos evangélicos nunca leram a sua Bíblia toda. Nunca leram, ok? Os pouquíssimos, ou seja, esse 1% que leu a Bíblia toda, nunca estudou a fundo. Simplesmente leu como se lê um livro, ok? Então, nunca estudaram profundamente a Bíblia. Tudo o que sabem do Evangelho é o seguinte: alguém pega uma porção da Bíblia, interpreta, aí a pessoa prega, ensina ou escreve livros ou dá aula em cursos de teologia sobre a interpretação que ele teve daquela porção. E é isso que o crente acredita, entende? Numa porção que foi interpretada por alguém. Nem ler a própria Bíblia, eles leem, nem estudar a própria Bíblia, eles não estudam, apesar de idolatrar o livro, idolatrar a Bíblia, ok? Então vamos lá, só em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a descida do Espírito Santo, eu vou te passar alguns enganos, que eu já vi muita gente falar o contrário do que está escrito na Bíblia. Vamos ao primeiro? Eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio um vento impetuoso. Dá uma olhada lá, que você vai ver que não veio vento nenhum. Veio um som como de um vento. É diferente vir um vento ou vir um barulho. Um som como de um vento. Dá uma lida lá, não veio vento nenhum. Ouviram um som como de um vento impetuoso. Ou seja, ouviram um som muito forte. Ok? 2. Eles falaram línguas de fogo. Preste atenção, preste atenção. O texto não está dizendo que ninguém falou língua de fogo. O texto está escrito, a melhor tradução é da Revista e Atualizada, ok? Está dizendo o seguinte: apareceram línguas de fogo. Apareceram e foram vistas sobre cada um. Deixa eu te dizer, aqui em Minas, há muito tempo atrás, quando se fazia fogo, fogueira, essas coisas, dava aquelas labaredas de fogo. A labareda de fogo era chamada de língua de fogo. Entende? Os antigos ainda falam, cuidado, a língua de fogo vai te pegar aí. Cuidado para você não aproximar da língua de fogo. Há 2000 anos atrás não era diferente. Então, apareceram e foram vistas. Então, preste atenção, eu olhava para você e via labaredas de fogo sobre você. Você olhava para mim e via labaredas de fogo sobre mim. Entende, querido? Não está escrito que ninguém falou línguas de fogo, mais um engano, ok? Vamos lá. É idioma ou é língua estranha? Você sabia que a expressão língua estranha não está na Bíblia, pelo menos nos manuscritos mais antigos, e que na sua Bíblia toda, somente em em 1 Coríntios 14 vai estar escrito língua estranha, mas o estranha foi acrescentado séculos depois, tá? Primeiro é o seguinte, todos os lugares no Novo Testamento onde você ouvir falar sobre línguas, está falando de idiomas. O termo grego é glossa, entende? Falaram idiomas e não tem a palavra estranha. Detalhe, eu não tenho que provar para você que é idioma de nações. É você que tem que provar que é língua estranha. Porque todos os lugares onde está escrito idioma, sabe? Outro grande problema do evangélico que eu falo, ele acha que a Bíblia foi escrita em português. E no mês passado, aqui no Brasil, com a cultura e costume do Brasil, foi escrito há 2000 anos atrás. O Novo Testamento é em grego, e a palavra é glossa, tá? Idioma. Eu não tenho que provar que é idioma, é só você ler no original que você vai ver. Quem traduziu a Bíblia, quem manipulou, quem adulterou, escreveu lá língua estranha, ok? Então preste atenção, apesar de que eu não duvido, tá, que Deus possa, num momento ou outro, dar uma língua estranha para pessoas que são sinceras, gente sincera, gente de Deus sincera, mas 99,9% do que é falado aí é só emoção. São emoções que são provocadas durante as reuniões, ok? 99,9%. E a prova que eu te dou que são idiomas, que foram falados idiomas ali, né?
está no próprio Atos 2. Quem escreveu Atos foi Lucas. E Lucas vai dizer assim, estavam muita gente reunida, né? Havia muita gente reunida lá, pessoas de todas as nações. Por causa de quê? Da festa de Pentecostes. Quando aconteceu esse movimento, Lucas diz assim, e cada um os ouviu falar na sua própria língua. Cada um os ouviu falar na sua própria língua. Dá uma lida lá que você vai ver. Depois, mais embaixo, eles dizem assim, aqueles homens que estavam ali ouvindo, falando assim, peraí, não são todos galileus? Eles não são indoutos, ou seja, eles não são estudados. Como é que nós ouvimos eles falarem na língua da pátria onde nascemos? Como nós ouvimos eles falarem na nossa própria língua materna, dependendo da versão. Entendeu? Então Lucas falou, cada um os ouviu falar na sua própria língua. Depois eles falaram, nós ouvimos falar na nossa própria língua materna, na língua da pátria onde nascemos. Entendeu? Que é idioma, ok? E aí eles continuam e vão falar de 17 nações, porque somos partos, medos, elamitas, cretenses, arábios e tal, entende? Dá uma lida lá que você vai ver. São citadas, melhor dizendo, 17 nações. Eles falaram em línguas que pessoas de 17 nações entenderam o que eles estavam falando, porque eles estavam falando na língua do país em que aquelas pessoas nasceram. Entendeu os enganos aí, querido? Está entendendo? Então, sabe qual é o problema? O crente que já está enraizado na cabeça dele, você pode mostrar a Bíblia. Pode mostrar na própria Bíblia, igual eu estou te mostrando aqui em Atos 2. Você pode mostrar a língua original. Você pode mostrar o contexto, tudo que vem antes e tudo que vem depois. Você pode mostrar a cultura, o costume da época. Você pode mostrar a lei da época. Você pode mostrar a história, pode mostrar tudo, mas ele vai ficar com o que ele aprendeu, entende? Ele vai ficar com a tradição que ele recebeu. Só alguns erros aí sobre línguas estranhas. Deus pode dar para uma pessoa ou outra língua estranha, sim, mas é difícil você acreditar. É raríssimo, ok? Raríssimo. Então, a Bíblia diz que são idiomas, tá? E o último erro para acabar aqui. Dá uma lida em 1 Coríntios 14. Sabe o que Paulo fala? Podem falar em línguas. 2 pessoas. No máximo 3. E se tiver intérprete, se não tiver intérprete, fica caladinho, fale entre você e Deus. Você já viu que nas igrejas pentecostais eles colocam todo mundo para falar de uma vez só? Tá aí alguns erros das línguas estranhas.